Rádio Botafogo. Queria que você falasse da importância da vitória, né? Porque foi uma semana que teve apoio, teve palavra da torcida também, uma certa cobrança faz parte pelo momento, né? Foi uma semana intensa para vocês e a vitória veio. O quanto isso é importante para tirar um pouco o peso nesse momento do Botafogo? Boa tarde a todos. Fundamental a vitória. A gente sabia que não seria fácil. Os 3 pontos só viriam se a gente tivesse um bom jogo, fizesse um bom jogo e também colocasse no mais alto nível de competitividade. Até porque enfrentamos uma equipe muito bem organizada. Já de antemão, parabenizar o Adilson Batista pela sua equipe, mesmo com o desfalque do Gerson Magrão e do Giovani, que vinham sendo titulares. A equipe mostrou um poder de organização muito grande e dificultou muito, valorizou demais essa vitória para a gente. Acredito que nós tenhamos feito um bom primeiro tempo, conseguimos criar algumas oportunidades. Segundo tempo, acho que o nível do jogo foi muito mais para a questão emocional, para o América tentando buscar o empate, né? E a gente tendo que não só administrar a pouca vantagem que tínhamos, mas também tentar finalizar a partida. Tivemos algumas oportunidades de fazer isso, mas como a bola não entrou, eu acho que o aspecto emocional acabou ficando até mais pesado no final do jogo. Mas ainda bem, eu acho que, como você falou, a semana não foi uma semana fácil. Com cobranças, nós deixamos bem claro aqui, jogadores e comissão e a própria direção, que a cobrança existe interna, a pressão ela faz parte, mas a gente realmente gostaria que essa cobrança viesse junto com esse apoio bonito que a torcida deu hoje, não parou de cantar em um minuto sequer, e certamente juntos, torcida, comissão e atletas, seremos mais fortes. Certo, boa tarde. Queria saber de você até a sua opinião a respeito do papel do torcedor que hoje veio aqui, foi o maior público do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e a jogada aconteceu com 2 jogadores que foram muito criticados ao longo dessa semana, mediante ao clássico, o Rodrigo Lindoso, que perdeu o pênalti, e o Marcinho, que também, você acabou tendo que substituir ele pela questão do cartão amarelo no clássico, mas era um jogador que a torcida estava pegando muito no pé, né? Queria que você falasse sobre essa relação torcida e time, um momento delicado que o Botafogo ainda atravessa no Brasileirão, e a importância, pensando na sequência, do lado psicológico, é claro, de uma competição de mata-mata, um jogo primeiro fora, e depois você tendo um adversário também baiano, que também luta para se afastar da zona de rebaixamento. Sem dúvida, vai ser uma semana tão difícil quanto, ou até mais, né? Com 2 jogos. Ainda bem que não teremos traslado, né? Ficaremos em Salvador para fazer o jogo, diminui um pouquinho esse desgaste. Mas hoje o jogo foi numa temperatura muito alta, né? A torcida fez um papel maravilhoso. Acho que dessa forma aí é que a gente espera ver o Nilton Santos sempre, né? Para que a gente possa ser mais forte, colocar pressão em cima do adversário. Sobre os atletas, normal, é natural a gangorra do futebol, a gente sabe muito bem disso. E em algumas situações, como o Botafogo vive numa situação mais delicada, essa gangorra acaba se tornando um pouquinho mais frequente. O nosso papel dentro desse contexto é tentar fazer com que a gente não oscile tanto, e é essa a nossa busca, né? Então, parabéns não só ao Márcio e ao Lindoso pelo lance do gol, mas acho que para toda a equipe que realmente entendeu a importância da gente entrar forte, estar concentrado. Como eu falei aqui, a equipe do América colocou a gente em muitas dificuldades, vem de ótimos resultados aí, né? E certamente essa vitória dá confiança para a gente seguir. Lógico que quinta-feira é uma outra competição, temos aí um bom tempo para se preparar, fazer uma avaliação de todos no plantel, para a gente saber quem é que vai ter condição para poder buscar uma boa primeira partida. Zé, na sexta-feira eu te perguntei sobre o que estava influenciando para a pouca quantidade de gols do ataque, de modo geral. Hoje, apesar de todo o apoio que você mesmo falou, que você viu em relação ao Lindoso, em relação ao Marcinho, o Chiesa, na hora que ele saiu, a torcida ameaçou vaiar e depois ele foi muito aplaudido. Você acha que a partir de agora, assim, é uma tendência que também ele e os outros atacantes
tem mais confiança para jogar? Você acabou de falar de confiança também. Eu penso que uma situação dessas, só com muita confiança, a gente passando, o Chiesa foi artilheiro praticamente de todos os locais que passou. E daqui a pouco a bola dele começa a entrar. A gente tem algumas opções ali, caso a Aguirre que entrou hoje, o Brenner, que é um jogo um pouco mais construído por dentro. E a gente queria aproveitar os espaços, tanto que ele teve 2 oportunidades. Poderíamos ter feito o segundo e ter um pouquinho mais de tranquilidade no final do jogo. Mas eu confio muito no nosso grupo. Temos uma missão de tirar o Botafogo dessa situação incômoda. Certamente esse jogo é um passo, mas está longe de estar na situação confortável para a gente. E por isso acho que o nosso foco tem que ser esse, nesse primeiro momento, afastar o Botafogo o máximo possível, até porque está muito embolado ali, muitas equipes brigando por essas posições intermediárias para baixo, e a gente quer definitivamente encontrar uma sequência para poder sair dessa situação e fazer um campeonato mais consistente. Zé, boa tarde. Explica para quem a gente estava lá em cima na tribuna, o que aconteceu ali naquele momento entre o jogador do América e os atletas do banco, acabou com a expulsão de atletas dos dois lados, e se isso reflete um pouco esse jogo emocional que você falou no segundo tempo e essa pressão que o grupo como todo vem sofrendo nos últimos tempos. Sem dúvida, eu falei com eles antes que se o jogo tivesse uma condição, sabia que o jogo hoje ia ter uma condição muito na questão do equilíbrio, né? O América se montou com 4 homens, 4 volantes médios defensivos, né? Os 2 que vinham jogando, o Davi e o Donizete, né? Donizete, mas o Edson, que também veio jogando pelo lado direito, ele ainda lançou mão do Juninho, que é um jogador que característica defensiva, pelo outro lado, e soltou praticamente o Mateuzinho para flutuar entre as nossas 2 linhas. E a gente conversou com ele, que eu acho com eles que muito provavelmente eles iam jogar esperando o nosso erro, né? E isso aí me preocupava na questão do equilíbrio. Então, eles já entraram concentrados, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, merecemos sair com a vitória que saímos no primeiro tempo, poderíamos até ter feito até mais gols, mas certamente com as mudanças que o Adilson fez, tornou a equipe mais agressiva, né, com jogadores com características mais, mesmo sem trocar a estrutura, ele se tornou a equipe mais agressiva, nos ofereceu alguns espaços que a gente acabou não aproveitando, mas o que valeu realmente foi a situação da gente poder ter saído com a vitória. Sobre o lance do banco, houve uma bola que caiu próximo do nosso banco, alguns jogadores, o Luan e alguns jogadores acabaram trocando algumas palavras ali, né, não tão agradáveis, e o Luan passou na minha frente e falou: Luan, calma, Luan. Mas o auxiliar viu, escutou tudo aquilo, ficou muito próximo, né? E aí comunicou com o árbitro, né? E acabou pelas agressões verbais, o árbitro expulsando os 2 jogadores. Acabou o América saindo mais prejudicado que o Luan, um jogador que estava em campo, e acabou, vamos dizer assim, ficando mais tranquilo para a gente administrar aquele final de jogo que faltava. Zé, boa tarde, parabéns pela vitória. O Léo Valência estava sendo preterido em algumas partidas e hoje acabou retornando à equipe titular. Ele teve até um pouco mais de recomposição na parte defensiva, que acho que era um ponto que ele acabava pecando bastante. Foi um pedido seu e você avalia que a partida do Léo acabou contribuindo muito no setor ofensivo do Botafogo na armação das jogadas? É o que a gente fala das características do jogador, né? A gente estava entrando ali com o Gustavo, né? Que é um jovem muito promissor da nossa equipe, e o Léo desempenhou a função dele praticamente, né? A característica que muda realmente a situação do jogo, se vocês perceberem, principalmente no segundo tempo, jogou o Jean um pouquinho mais recuado, de um lado pegando o Lindoso, do outro lado o Valência, exatamente a função que o Gustavo vinha fazendo, e o que a gente pediu foi uma coisa natural, que é a característica dele, na posse de bola, andar um pouquinho mais próximo do Chiesa, sem a posse de bola fazer o que normalmente o Gustavo faz. O Gustavo não tem essa característica, e jogar de costa para o Gustavo é um pouquinho mais complicado. Então, assim, a gente manteve a estrutura da equipe com jogadores com características diferentes. Exatamente o que o Adilson fez no América Mineiro, deixando a equipe deles um pouco mais reativa no início, e depois, sem mudar a plataforma, mudou peças que tornou a equipe deles mais proativa, vamos dizer dessa forma. Boa tarde, Zé.
parabéns pela vitória. Obrigado. A pergunta seria nessa mesma linha sobre o Léo Valência ter entrado no lugar do Bochecha e visando daqui para frente. O Botafogo tem, falando de Campeonato Brasileiro, tem uma final agora praticamente com vitória, né? E dentro de casa, o Léo Valência, e fora de casa, o Bochecha. Seria mais nessa linha ou você vai mudando jogo a jogo dependendo do adversário? Acho que dependendo do adversário, independente da situação, o importante isso é que eles entendam essa necessidade, um torça pelo outro, como a gente torceu muito como o Bochecha torceu muito pelo Léo. O Léo é a mesma coisa quando ficou esses 2 jogos fora. Então é muito importante a gente ter uma equipe unida, como eles são. É um grupo muito tranquilo para trabalhar. E não tem uma regra em relação ao que você falou. Vamos estudar bem a equipe do Bahia, para a gente poder fazer um jogo lá equilibrado. Sabemos que o Bahia é muito forte lá em Salvador. E fazer um primeiro jogo que a gente possa trazer para o Newton Santos o jogo de volta, dentro de uma perspectiva de classificação. Zé, boa tarde. Parabéns pela vitória. Eu sei que você não gosta de análise individual, mas como é pelo lado positivo, o que você achou da atuação do Luiz Fernando? Não só pela jogada no gol, mas assim, parece que esse jogador tem se soltado cada vez mais. Assim, você não estava aqui a partir de janeiro, mas os próprios diretores, alguns treinadores falavam sobre a timidez dele, tanto em campo quanto fora de campo. Agora ele já encara os microfones com maior tranquilidade, vai para cima e talvez tenha sido até o destaque principal. Como é que você vê esse crescimento e a participação dele na partida de hoje, efetivamente? A gente, quando recebe jogadores estrangeiros nos clubes, a gente fala de adaptação, né? O jogador precisa de uma adaptação. Não é diferente com alguns jogadores aqui mesmo, né? O Luiz é um jogador tímido, né? E a gente tem conversado com ele no sentido de que a timidez dele não vai mudar, né? A característica dele, né? Mas que dentro do campo ele pudesse soltar, porque certamente um pouco mais de volúpia, um pouco mais de personalidade no sentido bom da palavra, ele pode agregar a ele condição de buscar crescer na sua carreira. E é isso que a gente tem cobrado. Certamente as pessoas da família dele, as pessoas que estão no entorno dele também vão conversando com ele. Eu acho que ele está entendendo que isso é para o bem dele, né? Hoje ele fez uma partida realmente num bom nível, num excelente nível. Se não fosse a contusão ali, sentiu uma pancada no joelho ali, ele provavelmente teria até terminado a partida. Mas é importante, né? Um jogador muito jovem ainda, acabou de completar 23 anos e certamente ele tem muito a crescer, não só fisicamente, mas também tecnicamente. Zé, essa semana você falou, foi uma semana bem difícil, né? E você falou que a solução para o Botafogo já estava dentro do time, né? Já estava aqui. E hoje a gente viu participando do gol 2 jogadores que foram muito criticados, né, nas últimas semanas, o Marcinho e o gol saindo do Lindoso, que perdeu o pênalti contra o Fluminense. O Marcinho a gente ainda falou bastante, de repente ele nem ser escalado para essa partida, você apostou nele e foi decisivo para esse resultado. É isso que você passa para os jogadores e como você vê essa mudança de postura? Você acha que essa vitória era o que o Botafogo realmente precisava nesse momento para melhorar no campeonato? Eu conversei a conversa com o Márcio e com o Luiz Ricardo foi bem franca durante a semana, mas eu não tinha feito uma análise mais profunda do jogo que perdemos para o Fluminense, né? E os números ruins do Márcio foram apresentados, chamamos ele, analisamos os números dele da partida e depois de fazer uma análise um pouco mais criteriosa e não uma análise fria de números, que eu acho que números por si só acabam não falando muito, a gente fez uma análise contextual da partida e entendemos que ele acabou também sendo muito prejudicado pela partida que toda a equipe fez. Então eu entendia que era importante dar uma mensagem para ele de confiança e deixar o Luiz Ricardo de prontidão também, porque o Luiz é um jogador que no dia a dia ele é extremamente participativo, está sempre muito ligado, querendo bastante, está pronto para entrar a qualquer momento e isso é importante. Como a gente sinalizou que poderia haver uma mudança, eu achei da minha parte mais sincero possível conversar com ele e dividir com eles essa situação. Ainda bem que o Marcinho conseguiu fazer uma boa partida, eu acho que ele ainda pode evoluir. Como eu falei, ele está em mudança de chip, vamos dizer assim, de uma função que ele quase sempre desempenhou de meia e de atacante para uma função defensiva, mas que chama a atenção que ele tem um potencial muito de desenvolvimento.
Boa tarde, Zé. Em partidas contra Atlético Mineiro e Cruzeiro, o público foi um pouco abaixo do esperado, o rendimento da equipe também, assim como os resultados. Hoje, maior público do Botafogo no Brasileirão, 25 mil pessoas empurrando o Botafogo e, não por acaso, um bom rendimento, um bom resultado. Você encara que o público de hoje, empurrando o time, foi um fator diferencial para a vitória? Eu vou pedir licença para discordar um pouquinho da tua análise em relação ao rendimento do jogo contra o Atlético e contra o Cruzeiro. Contra o Atlético, o primeiro tempo foi um jogo igual. Segundo tempo, sim, nós fizemos, principalmente depois, tomamos o primeiro gol, fomos muito mal e acabamos sendo derrotados. Quanto ao Cruzeiro, na minha visão, acho que merecíamos a vitória. O Fábio fez uma grande partida. Acabamos sofrendo um gol de empate num belo chute de longe do Edilson. Realmente nós estávamos com um público bem menor do que hoje. Eu acho que essa relação, ela não é um padrão. A gente pode e deve jogar bem com qualquer que seja o público, mas certamente a energia é outra. Um ambiente é outro, o atleta chega no estádio, vê o movimento. Durante a semana, já que treinamos aqui, a gente observou o movimento da torcida. Então, desde quarta-feira, quando foi aberto a venda de ingresso, ou quinta, não me engano agora, não me lembro bem agora, os jogadores entrando e saindo do estádio percebem que vai ter um público legal, e isso vai contagiando, e certamente o que a gente quer ver é isso. É bom para o Botafogo, é bom para o futebol, né? E é um horário gostoso. Eu particularmente gosto do horário de 11 horas, né? Às vezes a gente sofre um pouquinho, porque quando está muito quente, realmente cai um pouquinho a produção do jogo, principalmente no segundo tempo. Eu acho que foi o que aconteceu com as duas equipes hoje, mas certamente que a presença da torcida traz todo um clima para que a gente possa melhorar o nosso rendimento, a nossa performance. Zé, boa tarde. Tabu existe para ser quebrado, né? E hoje o Botafogo quebrou não tinha vencido ainda nesse horário das 11, a primeira vez que o Botafogo vence nesse horário, só uma curiosidade. E até em cima disso, a gente percebeu que ali no local onde o clube chega no estádio, né? O time chega no estádio, tinha sal grosso espalhado. Eu queria saber a tua opinião a respeito desse tipo de superstição aí. Cara, é uma pergunta, eu acho que está fechando a coletiva, né? É uma pergunta que eu não sei muito responder, não, cara. Sinceramente, eu não sei se o tabu existe para ser quebrado ou para ser inventado, né, cara? Os caras vão inventando cada... Mas, enfim, importante a gente saber que é o segundo jogo meu aqui a esse horário, se eu não me engano. Tivemos um jogo que tomamos um empate aos 51, lá em Curitiba, uma bola que desviou no Rabelo, coisas do futebol. E agora esse jogo. Esse jogo, de qualquer forma, a hora que fosse, a gente precisava vencer, né, cara? E com sal grosso, sem sal grosso, eu acho que veio no momento certo. Boa tarde, Zé. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho do Botafogo fora de casa. O Botafogo vai ter uma maratona aí de 2 jogos fora de casa, né, em Salvador. Queria primeiro que você falasse o planejamento. Se o Botafogo vai ficar direto em Salvador, se vai voltar. E a segunda questão é sobre o desempenho fora de casa, já que o Botafogo só venceu uma partida no Brasileiro fora de casa, que foi contra o Vasco, e foi no Rio, né? Ou seja, fora do Rio, o Botafogo ainda não venceu. Outro tabu aí, né? Enfim, a gente viaja na quarta-feira, né? Normalmente depois do treino, e ficaremos lá até a segunda de manhã, quando retornaremos. Vamos levar um grupo maior para que a gente possa não só estar prontos para os treinamentos, mas principalmente para os 2 jogos das 2 competições diferentes. É lógico que para você ir avante, né, em qualquer competição, seja ela mata-mata ou não, a de pontos corridos talvez mais até, é importante que você tenha performance e resultado fora de casa. E é essa busca que a gente tem. Tomara que não só na Sul-Americana, quanto no Brasileiro, a gente possa pontuar, fazer um bom jogo e pontuar bem. Zé, a gente vai passando para uma reta final já do Campeonato Brasileiro. E o psicológico, eu queria que você analisasse quanto o psicológico começa a afetar o rendimento, seja para bem ou para mal. E você, como um gestor de elenco, como que você faz para controlar, para que esse psicológico não afete tanto o rendimento dos jogadores? Bom, eu entendo que nos momentos mais agudos, não só do esporte, do futebol, como
na nossa casa também, nos momentos mais difíceis, a gente tem que tentar fazer as coisas com mais simplicidade possível, né? Em cima dessa simplicidade, a gente tentar ir virando a chave devagarzinho, ganhando confiança, para quando realmente a gente tiver por cima, a gente possa entender e dar todo esse valor que foi feito quando a gente está num momento difícil, né? O momento do Botafogo continua difícil, a gente aqui não tem dúvida que não é um resultado de hoje que vai mudar essa situação do Botafogo, é uma sequência de resultados. Ainda bem que a gente conseguiu hoje dar um passo em relação a isso. E vamos ver agora se a gente consegue manter regularidade. Acho que é o que todo mundo quer: jogador, comissão, direção e torcida. A gente encontrar uma regularidade no nosso jogo para a gente poder pontuar.